que já está gravando. Então, Easy, eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo. Primeiro eu vou citar alguns pontos que eu anotei do seu vídeo, do vídeo que você diz que não se considera mais ateu, sobre aspas, que eu entendi. E depois eu vou falar minha opinião sobre isso. Eu vou misturar um pouco as coisas, mas você vai entender bem caso você receba esse vídeo. A primeira coisa que eu queria citar é que eu compreendo a mensagem que você quer passar. Você teve contato com o pessoal da ateia, os ateus chatos de Facebook. Então aqueles ateus, na sua visão, colocam aquela imagem do cara chato, preconceituoso, intolerante à crença alheia, e você não quer esse rótulo para você. Isso aí eu entendi. Quase todo mundo que fez vídeo resposta a você entendeu. Então eu acho que não há discussão sobre isso. Até o Claro entendeu sobre aspas, entendeu? Mais pra frente eu vou explicar por que o pessoal contesta ainda a sua tentativa de sair desse rótulo de ateu. Mas não vou falar isso agora. Então, estamos entendidos. Sabemos o que você quer dizer com abandonar o rótulo de ateu, para você se afastar dessa imagem negativa, daquele cara chato, etc., que fica militando contra a religião, etc. Beleza, isso aí não tem discussão, correto? Então, outro ponto que eu anotei aqui é o seu contato com a ateia. Você passa a impressão que você há pouco tempo prestou atenção na comunidade uma das comunidades ateias que existe, certo? Você viu a organização ateia e você tomou como base a imagem aquela ali do ateísmo, dos ateus, entende? Você abraçou esse rótulo que a ateia faz o estereótipo de um ateu. Digamos que você é aqueles estrangeiros que acredita que o Brasil é como a Carmen Miranda, como o Zé Carioca da Disney. Você entendeu que o ateu tem aquele estereótipo para o público. Então, quanto a isso aí, uma coisa que eu queria dizer que não se pode negar é que existem comunidades de todos os grupos, certo? Se você é nerd, RPGista, a minha noiva é cabeleireira, então ela frequenta lugares que a cabeleireira frequenta, ela entende do assunto. Então a questão de comunidade ela é só uma delimitação de grupo, entende? Então, se você é ateu, você pertence à comunidade ateia. Não porque você tem um clubinho, que você segue uma ideologia, não é nada disso. É porque você tem um comportamento que é de determinado grupo. Aquele determinado grupo acredita ou não acredita em tal coisa. Então, você passa a impressão, Izzy, que você começou a prestar atenção em uma das comunidades até agora, entende? E a impressão que você teve é que o ateu é sempre um militante, entende? Mas aí você pode pesquisar que existe o ateísmo, não sei se ele chama de 2.0, 3.0, que inclusive é a favor que exista a religião. Algumas vertentes de religiões são ateias. E você passando a impressão que você está começando a prestar atenção agora em comunidades ateias, isso gera um alto risco de você cometer alguns equívocos, entende? Mas, conforme eu vou falando, vai fazendo mais sentido. Então, você pertence à comunidade ateia. Você pode dizer, eu não pertenço. Quando a gente diz comunidade, não estamos falando em determinado grupo. Eu posso estar falando de ciclista, eu posso estar falando de RPGista. Eu não estou dizendo que essa pessoa anda com ciclista, que anda com RPGista, que vai em ideologia tal. Estou dizendo que essa pessoa se comporta de determinada maneira ou acredita em determinada coisa, então ela pertence a determinado grupo. É isso que quer dizer, que eu quero dizer comunidade, certo? É uma palavra pesada, comunidade, mas ela vai fazer mais sentido para frente. Eu sou programador, por exemplo, eu não frequento fóruns de programadores, eu não fico comprando livros de programação, eu não converso com programadores, certo? Até porque meu tempo é
escasso, e eu acho que você entendeu o que eu quis dizer com comunidade. Eu estou anotando os pontos, você vai entender a mensagem que eu quero passar. Outro ponto que eu queria falar é que quando alguém está mandando esse vídeo resposta do Claro, pelo que eu entendi, e algumas críticas fizeram a você, não era necessariamente o direito de você usar ou não um rótulo, entende? Você está falando ali sobre uma questão semântica, uma construção social, entende? Como a gente falou na primeira coisa que eu citei, ninguém aqui está criticando o seu direito ou não de usar um rótulo. Estamos falando de definições, entende? Você sabe que definições, elas são construções sociais, tudo bem, há uma forma de relativizar as coisas, porém a gente sabe que há questões definitivas e questões subjetivas, entende? Eu posso considerar você chato, alguém pode considerar você alguém legal, entende? Isso são questões subjetivas. Quando a gente parte para questões mais objetivas, então não dá para relativizar tanto, entende? Eu acho que é isso que o Claro quis dizer. Por exemplo, uma coisa é eu achar você chato, legal, uma pessoa alegre ou com raiva. Outra coisa é eu achar, por exemplo, eu negro. Essa não é mais uma questão de opinião, entende? É uma questão mais empírica, é uma questão mais objetiva. As questões mais objetivas, elas não têm essa liberdade de relativizar, assim, como faz parecer. Então, quem fez críticas a você em relação ao uso ou não de rótulo, eles quiseram dizer nesse sentido, entende? Não que você não queira se apresentar como ateu. A mensagem que eu entendi que essas pessoas quiseram passar é que há questões que são mais fixas, entende? Embora você não queira usar o rótulo ateu, você, por definição, por não crer em divindade, você passa a ser um ateu, entende? E quando alguém fez uma crítica a isso, eu entendi que a pessoa está falando de uma questão semântica. E embora a linguagem tenha aparecido relativamente há pouco tempo no Homo sapiens, volta aí de 40, 50 mil anos, eu não sei bem a data exata, ainda temos essa coisa de questões objetivas e questões subjetivas, entende? Então eu entendi que a crítica dos que fizeram para você nesse vídeo foi nesse ponto, e não necessariamente que você pode ou não usar o rótulo. Agora eu vou dar minha opinião sobre o porquê que muita gente pode ter ficado com raiva sobre você abandonar o rótulo ateu, não querer se identificar com ateu. Eu vou dar minha opinião porquê que as pessoas reagiram dessa forma. Alguns meio que ignorantes, sem educação, outros apenas ficaram indignados e continuaram mal educados. Então eu acredito que isso aí foi uma contribuição para o estereótipo ruim do ateu. O que acontece? O ateu ele já é naturalmente estigmatizado por ser uma minoria, como todas as minorias, tem algum certo tipo de problema, certo? Negro, ateu, homossexual, etc. Aí várias minorias vão ter certo tipo de problema. Ele já tem um estereótipo de alguém que é contra os moral e os bons costumes, isso imposto pela sociedade. Já tem o grupo de religiosos que já contribuem para o estereótipo ruim de ateus. E tem os ateus que você citou, da ateia, que contribuem para o estereótipo ruim dos ateus. Aquele cara chato, intolerante, contra a religião, que não suporta a crença alheia, etc. e tal. Quando você pega o rótulo ateu e diz, eu não quero ser mais identificado como isso, porque isso tem imagem disso, o que você está fazendo na visão dessa pessoa, você está alimentando esse estereótipo ruim criado pela ateia e criado pela comunidade religiosa. Entende? Então, eu acredito que é isso que tenha deixado as pessoas um pouco com raiva, entende? Você pode sim
se afastar desse estereótipo, estereótipo não, você pode se afastar desse rótulo por causa da carga negativa que tem sido criada em torno dele, e por você estar na internet as pessoas vão criticar que está na chuva para se molhar, aquela história. Então, mas eu acredito que é bem por aí que as pessoas têm ficado com, eu não sei, revolta, eu não sei qual é a palavra, entende? Quando você diz eu não quero usar esse rótulo, você está contribuindo para o estereótipo. Você está passando a seguinte mensagem: esse estereótipo é ruim, esse rótulo é ruim, eu concordo com esse estereótipo e não vou usar ele, vou contribuir com a ateia e a comunidade religiosa que alimenta esse estereótipo. Entende? Eu acho que foi esse tipo de raiva que você gerou. Então, agora para você entender melhor como que isso é causado, você é um nerd como a maioria de nós, isso é muito legal, que você vai entender. Você deve ter visto, por exemplo, você deve ser um seguidor de X-Men, tomara que seja. Se não for, você pode buscar um conflito da saga dos X-Men que se chama A Cura, que foi até retratado nos cinemas, no X-Men 3, Confronto Final. Acontece bem isso que você está dizendo assim, a cura, alguns mutantes aderem à cura e alguns mutantes são contra o uso da cura, entende? Digamos que você está usando a cura, entende? Você está afastando o rótulo de ateu para não ser mal visto socialmente. Alguns ateus discordam disso, outros acham que você tem o direito de não ser negativamente mal visto pela sociedade, por causa da carga negativa do rótulo ateu, entende? Então, essa analogia eu acho que é bem válida. Pode ter alguns problemas aí de conflito de realidade, quadrinhos, mas eu acho que você, por eu me identificar como um nerd, eu acho que pelos quadrinhos você entende bem a mensagem que eu quero passar, eu espero que sim. E quanto ao apego semântico que a maioria das pessoas tem feito, vamos separar a seguinte questão, objetivo e subjetivo. No meu caso, por exemplo, vamos supor que a raça negra tem um estereótipo tão ruim que eu não queira usar esse rótulo. Olha, eu não quero ser considerado negro. Esse negro tem um estereótipo ruim, eu não quero usar esse rótulo. Eu não vou, a partir de hoje, me identificar como negro. Entende? Qual é o problema disso? Porque quando eu chego numa questão que é mais objetiva e menos subjetiva, eu não tenho essa liberdade semântica toda para se comunicar com as pessoas. Então, eu não posso dizer assim, olha, o negro tem tem um estereótipo ruim, então eu não vou me identificar como negro hoje. Não vou me identificar como negro com as pessoas. Em matéria de poder, eu posso fazer isso. Só que ela não é recomendável, porque eu vou estar alimentando aquele estereótipo ruim que as pessoas criam sobre o negro, entende? Isso, para você não achar que isso é só um exemplo, isso já aconteceu na época que eu estudava 10 anos atrás, eu não lembro quanto tempo faz, onde perguntaram para a classe quem se identificava como negro, uma turma de 90% negro, eu e mais 3 pessoas levantaram a mão, entende? Então, no caso do ateísmo, a definição é tão simples que não tem como relativizar muito. Tem? E quando você passa a relativizar, você fala, eu não quero usar esse rótulo, você está contribuindo para o estereótipo ruim, entende? Que criam. Você está dizendo, a ateia, os ateus são esse tipo de ateia aqui. Aí é um caso de você prestar mais atenção em ateus, ver mais vídeos do YouTube, ver o que esses ateus pensam da ateia. Tenta verificar o que os ateus em geral pensa da ateia. Você vai descobrir que tem muito ateu que detesta a ateia, entende? Como eu, como muitos vlogueiros aí do seu ladinho do YouTube. Então, você lá atrás eu citei que você pode estar começando a prestar atenção na comunidades ateias agora, e você pode estar enganado,
você pode descobrir que a maioria dos ateus, tô aqui chutando, não gosta da ateia. Eu, por exemplo, a maioria dos ateus que eu conheci não gosta da ateia. E se essas pessoas forem maioria, certo? Você vai estar contribuindo para o estereótipo ruim por uma impressão equivocada que você teve, entende? Então acho que é isso tudo que está acontecendo, Luiz. A definição de ateu ela é muito simples para ficar relativizando assim, entende? Você pode falar, eu não vou usar esse rótulo, isso já foi falado no início, você tem o direito de fazer isso, só que vai ser um pouco difícil você negar que você está contribuindo para esse estereótipo ruim, dizendo, esse rótulo é vergonhoso e eu não vou usar, porque quando você passa esse tipo de mensagem, não estou falando de intenção, estou falando de mensagem. Quando você passa esse tipo de mensagem, você está contribuindo para o estereótipo ruim. Eu não sei se eu consegui me fazer entender nesse vídeo, mas eu acho que espero que eu tenha sido claro o suficiente. Então, obrigado aí. Espero que tenha entendido a mensagem, Easy. E tenta prestar mais atenção ainda no que os outros ateus, já que você começou a prestar atenção em comunidades ateias, não estou falando da ateia, aquela instituição de piada. Então tenta ver aí o que os ateus pensam da ateia, para você ver se ateu tem esse estereótipo que você pensa ou não. Ok? Acho que eu falei já tudo.